Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A videoaula é uma ferramenta importante, né? Porque nos permite estudar no horário que melhor convier. Estou gravando essa videoaula para vocês para dar subsídio e continuidade no desenvolvimento das nossas ações no curso de implantação da ISO 14001 na versão 2015. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre objetivos e metas ambientais, que foi o tema da nossa aula. Antes, eu só vou recordar com vocês as atividades que nós já estamos desenvolvendo, né, para a implantação do nosso projeto, que objetiva com que a gente consiga implantar a ISO 14001 dentro da empresa que foi escolhida por vocês. Então, a gente já definiu o escopo, já elaboramos fluxograma, espero que vocês tenham conseguido usar a ferramenta Lucidchart. Fizemos a análise SWOT, identificando as forças, as ameaças, né, as fraquezas e também as oportunidades que a gente tem dentro do contexto dessa organização. Elaboramos a política ambiental, que é o compromisso, né, que essa empresa tem com as suas partes interessadas. Identificamos quais são as partes interessadas dessa empresa e também as necessidades e as expectativas que essas partes interessadas têm dentro do sistema de gestão. Elaboramos a matriz de responsabilidade, identificamos os aspectos e impactos ambientais e agora a gente vai falar sobre os objetivos e metas. Importante a gente lembrar, né, que dentro do item 6 da ISO 14001, que trata sobre planejamento, ele vai falar sobre os aspectos ambientais, requisitos legais que a gente não pode deixar de lado, né? Eles são extremamente importantes, e outros requisitos, e também dos objetivos, metas e programas que essa empresa pode estabelecer. Não podemos esquecer também que os objetivos e metas, eles são baseados naquilo que a empresa já determinou quando ela elaborou, quando ela levantou os seus aspectos e impactos ambientais. Então, objetivo e meta, ele tem que conversar com a política ambiental e com os aspectos e impactos ambientais que essa empresa tem, que ela possui, né? E se nós formos olhar lá no item 6.2.1 da ISO 14001, ela vai dizer que a empresa tem que estabelecer objetivos e metas pertinentes, né, de acordo com seus aspectos e impactos ambientais significativos, que a gente já levantou lá na nossa matriz, observando a legislação e também observando se tem algum tipo de risco e oportunidade que a gente identificou lá na nossa matriz SWOT dentro desse contexto. Bom, mas para a gente começar a falar de objetivos e metas, a gente vai entender um pouquinho qual que é a diferença entre objetivos e metas. Objetivo é a descrição daquilo que se pretende conseguir. E meta é a definição em termos quantitativos e com um prazo determinado. Bom, então a gente já sabe, quando eu falo do objetivo, eu estou falando na descrição do que eu quero. E a meta, eu estou falando que eu vou quantificar isso. Quanto eu quero e em que prazo eu vou conseguir isso. Para a gente trazer alguns exemplos, vamos entender então um pouquinho melhor como que a gente poderia aplicar o objetivo e meta no nosso dia a dia e depois a gente vai transferir isso para a realidade corporativa, né, aplicando dentro da 14001. Um objetivo, por exemplo, poderia ser poupar dinheiro para comprar um carro. A minha meta é juntar 12 mil reais e eu tenho um prazo para isso estabelecido, que é de 2 anos. Um outro objetivo poderia ser emagrecer. Minha meta é emagrecer 18 quilos em um ano. Outro objetivo, inserir o hábito da leitura. Minha meta é ler 6 livros em um ano. Aprender inglês. A meta é fluência total em 5 anos. Bom,
No dia a dia, a gente vive estabelecendo, né, objetivos e metas. E no ambiente corporativo, não é diferente, né? Os departamentos, inclusive o departamento de meio ambiente, ele vai estabelecer objetivos e metas que vão ser apresentadas depois diante da diretoria, da gerência, né, dessa empresa. Geralmente é solicitado, né, lá ao final do ano, ao final de um ciclo, é solicitado que as empresas olhem para os objetivos e metas anteriores e verifiquem o que foi cumprido, se a meta foi atingida ou não, se não foi, por que não foi, se foi, quais foram os sucessos, os aprendizados, né, que foram conseguidos ao longo desse caminho. E uma coisa que é importante, a gente precisa lembrar que todos vão ser cobrados sobre os objetivos e metas que vão ser estabelecidos. E quando a gente fala da 14001, não é diferente. Aonde que eu vou ser cobrado disso? Por exemplo, nas reuniões de análise crítica, nas auditorias, tanto internas quanto na auditoria externa, também são verificados os objetivos e metas, né? Porque eles vão gerar alguns indicadores que a gente vai falar. Alguns cuidados que a gente tem que tomar quando vocês forem estabelecer os objetivos e metas para a empresa de vocês. Eles devem ser adequados para a empresa, adequados de acordo com a realidade daquela empresa. Por isso eu disse no comecinho da aula que a gente não pode deixar de observar a política da empresa, ou seja, qual que é o compromisso que essa empresa tem. Eu também não posso deixar de observar a minha análise SWOT. Eu preciso ver quais são os pontos fracos que eu tenho, quais são as oportunidades, né? Não posso deixar de observar isso. E um ponto importantíssimo que eu também não posso deixar de observar para estabelecer objetivos e metas adequados são os aspectos e impactos ambientais que essa empresa tem. Outro ponto, objetivos e metas devem ser possíveis de serem atingidos. Caso contrário, nenhum esforço será suficiente. Esse também é um ponto sensível. Às vezes, objetivos e metas são estabelecidos de forma que a gente não vai conseguir um resultado efetivo. E isso também precisa ser observado quando na implementação da 14001. Se eu tenho, por exemplo, um objetivo de reduzir o meu índice de fumaça preta, porém, as minhas ações não estão condizentes com isso, eu não vou conseguir atingir esse objetivo. Eu quero reduzir, sei lá, em 70%. Será que 70% é algo que é possível para essa empresa? Ou será que a gente pode começar com uma meta mais modesta, mais possível, né? Vamos começar com 10%, com 5%, né? Vamos ver qual que foi o nosso histórico anterior. Então, é importante a gente observar esses requisitos na hora de traçar os objetivos e metas, porque senão a sua equipe ao final desse processo, né, ou mesmo no meio do processo, vai verificar que os resultados não estão sendo obtidos. E aí, mas por que não está sendo obtido? Porque muitas vezes o seu objetivo ele não é factível, ele não é possível, né, dentro do contexto daquela empresa. Uma outra questão importante, objetivos e metas visam melhoria contínua, ou seja, demanda esforço. Também não vale estabelecer algo fácil de se atingir, né? Algo que seja muito fácil. É importante eu verificar aquilo que é possível dentro daquela empresa, mas também não colocando algo que seja muito fácil de ser atingido, né? Às vezes eu quero reduzir o meu índice de geração de resíduos em 3%. Mas eu sei que é possível mais. A gente pode chegar nos 7%. É algo que é possível. Porque a gente já está verificando uma metodologia, a gente já está em mudança de um determinado processo. Então, é algo que é possível. Então, eu preciso observar essa questão. Isso é extremamente importante quando eu falo em objetivos e metas. Eles não podem ser tão difíceis que não possam ser alcançados, mas também não podem ser tão fáceis que não demandem esforço algum.
né? Isso também é importante nós estarmos observando. Trazendo isso para a realidade corporativa, eu mandei para vocês, já está no e-mail de vocês esse material, vocês têm uma planilha onde a gente tem o quadro de objetivos e metas. E aí, esse quadro ele está dividido em alguns pontos que vão permitir com que a gente enxergue com clareza qual é o nosso objetivo e qual é a nossa meta, né, em relação a um determinado aspecto que foi identificado anteriormente dentro dessa empresa. Por exemplo, eu tenho o setor de corte, né? E o meu objetivo é minimizar a geração de resíduos, porque esse foi um aspecto que foi levantado anteriormente, né? É um setor onde a gente tem, de repente, vários resíduos que são gerados, pode ser resíduo de madeira, pode ser resíduo de papel, enfim, né? Vai depender da atividade da empresa que vocês escolheram. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A minha meta para esse caso do corte é reduzir em 7% o pó de serragem gerado na produção. Então tá clara qual é a minha meta. Eu quero reduzir em 7% o que? O pó de serragem que é gerado na produção. Tem um prazo para isso. Dezembro desse ano, de 2020. Importante. Todo objetivo, toda meta, ele tem que ter alguém responsável que vai implementar ações, que a gente já viu anteriormente a importância do plano de ação. Então eu tenho que ter alguém que vai ser responsável por isso. Nesse caso aqui, um nome fictício, Carlos Atanásio. Importante também eu lembrar, aqui tem um campinho que está escrito programas. O que é isso? Pode ser que a empresa que vocês estão implantando a norma, ela já tenha algum procedimento para resíduo. E quer dizer que esse procedimento vai ser descartado? Não, né? Talvez ele tenha que ser adequado, ele possa ser melhorado, mas eu vou colocar aquilo que a empresa já tem, se ela já tiver algo que colabore, né, que esteja inserido dentro do contexto desse objetivo que foi traçado. Nesse caso aqui, eles têm um programa de gerenciamento de resíduos, o PGR 007 de 2015, um exemplo, tá? Então eu vou observar isso. Se uma empresa não tiver nada, Fátima, não vou colocar, tá? Não vou colocar nada. E aí no meu plano de ação eu vou precisar implantar algo, né? Vou traçar assim as minhas estratégias para que isso possa ser implantado. Pintura, mesma coisa, minimização dos resíduos. Então coloquei lá uma meta. Introduzir tinta à base de água em 15% dos produtos. Prazo, janeiro de 2021, responsável, tem lá o responsável e tem um programa para isso. Vou passar lá para o último item, que é um item diferente de resíduos, que está lá na caldeira. Setor, departamento caldeira, objetivo, reduzir a emissão de gases tóxicos. A meta é reduzir os gases tóxicos emitidos pela caldeira em 6%. Tem um prazo para isso acontecer, tem um responsável e tem um programa. Então, eu vou observar dentro dos meus objetivos e metas, obviamente, que por que eu peguei resíduo, por que eu peguei gases? Porque eu já vi lá nos meus aspectos impactos ambientais que isso é algo significativo para a minha empresa. Então, vocês têm essa planilha, já está no e-mail de vocês. Esse material também já está no e-mail de vocês, está lá na aula 7, tá? Já está disponibilizado no e-mail da turma. E agora eu gostaria que vocês elaborassem a atividade, tiverem dúvidas, eu estou à disposição para respondê-las e espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor esse contexto dos objetivos e metas dentro da ISO 14001. Eu fico à disposição, um abraço e até mais. Até a próxima web aula.